Boa noite, estamos aqui a mais um episódio do quadro Mulher Essencial no Pod Orlando. E gostaria de te apresentar uma convidada muito especial, muito amada, muito querida, uma amiga de muitos anos, né? E ela vem aqui compartilhar a história dela, a história de vida, a história linda, de fé, de arte, de muito aprendizado, crescimento. Ela venceu o câncer com muita fé, sabedoria e muitas coisas ela tem para compartilhar com a gente. Estou aqui com a Débora do Carmo, minha amiga. Prazer, Débora, de você estar aqui. É uma honra te receber. Uma honra estar aqui, Vivinha. Então, vamos ver. Débora, ela é pianista, ela é educadora musical, é empresária, mãe imigrante e uma mulher que venceu, como eu falei antes, o câncer com fé e propósito. E uma referência e excelência de sensibilidade e mulher de verdade. Como nós estamos falando do quadro Mulher Essencial, a Débora tinha que estar presente aqui com a gente, né? Obrigada Então por me você convidar. prepare-se para se emocionar e se inspirar com a história da Débora. Tá bom? Vamos lá, convida amigas e vem participar com a gente. Débora, conta pra gente. Quem é a Débora, né? Antes de todo o currículo da Débora, que a gente vai estar conversando, todos os detalhes da Débora aqui, né, com relação à carreira e tudo. Mas conta pra gente. Então, primeira coisa, muito obrigada por me receber, né? Mas Débora é filha de um pernambucano, paraibano, e uma paulistana, na Sim. verdade, né? Meu pai era pastor e foi fazer seminário em São Paulo, na igreja da minha mãe, Se né? apaixonaram e Se casaram apaixonaram lá. e casaram, e eu sou a filha mais velha Aham. desse casal, né? E meu pai faleceu em 2018, mas eles permaneceram casados por 53 anos, né? E eu tenho uma irmã mais nova, né? E sou de São José dos Campos, né? Meu pai estava pastoreando uma igreja, né? Uma igreja cristã do Brasil, né? Que seria bem parecida com uma igreja batista, né? Daqui. E, e eu nasci ali em 1970, né? E tenho uma irmã mais nova que eu, 3 anos mais Sim. nova que eu. Então, essa é a Essa é a Débora, né? Débora. né? E Débora, conta pra gente como que a música chegou na sua vida, como é que foi se desenvolver, né, nessa área. E quando você entendeu que isso era um chamado também. Então, eu comecei a ser influenciada através da música por causa da igreja onde meu pai pastoreava. Ele pastoreava uma igreja que tinha muitos grupos musicais, muitos Sim. músicos. Era uma igreja razoavelmente grande, né, para o interior de São Paulo, né? E meu pai tocava guitarra, né, assim, violão, e minha mãe tocava piano. A gente tinha piano desde que eu nasci, tinha piano na minha casa. Uau. E ela me colocou para. Eu gostaria de Sim. tocar, né? Ela me colocou para aprender. Eu tinha 6 anos, né? Estudei até os 9 anos, Sim. mas eu era uma aluna, não era uma boa aluna, né? Por Sério? quê? Porque eu queria tocar, mas eu não queria estudar, não gostava de estudar, Entendi. aquela coisa de criança, né? Então, ela percebeu que eu estava assim, estava desenvolvendo muito lentamente, ela me retirou, tinha uns 9 anos. Quando chegou mais ou menos, eu estava fazendo uns 11 anos, meu pai mudou para uma outra igreja menor, né? Nós saímos de Jacareí e fomos para São José dos Campos. Nós pegamos uma igreja menor que só tinha um pianista na igreja. Uau. E ele resolveu fazer um coro na igreja. E não tinha ninguém para reger o bendito do coro. Então, a única pessoa ali eu tinha 11 anos na época, que poderia pelo menos contar os tempos lá e Sim. colocar todo mundo no mesmo andamento, era eu, né? Uau, com 11 anos. Com 11 anos. Daí fui, né? Fui, né? Meio contrariada, porque só tinha adulto no coro, eu era uma adolescente, uma pré-adolescente, mas fui. Mas aquilo foi despertando em mim um interesse renovado em música, né? Porque eu não queria também estar ali simplesmente sem saber o que eu estava fazendo, Sim. né? Então, eu pedi muito à minha mãe para procurar uma outra professora,
E essa professora também, ela era uma professora brasileira, porque a primeira era uma senhora alemã, extremamente capacitada, mas ela não tinha, assim, muito jeito com criança nova, né? Sim. Então, quando eu comecei novamente a estudar piano, eu fui para uma professora brasileira, que também tinha filhos e sabia lidar mais com adolescente e tudo mais. E estudei ali com ela um bom tempo, uns 3, 4 anos, até ela me falar, Débora, poxa, você devia tentar o conservatório e tirar um técnico de música, né? Daí ela me preparou, eu entrei. Quando eu terminei o colegial, né, no caso eu terminei o magistério, porque eu queria ser professora. Né? Mas eu nunca imaginei que ia ser professora de música, Sim. né? Eu queria ser professora, então eu fiz magistério, terminei o magistério e o técnico em música junto. Mas nesse conservatório, um dos professores, naquele a gente tem vários professores, porque tem várias matérias, né? Harmonia, teoria, né, contraponto, tudo mais. Ele me falou, Débora, você devia tentar a faculdade de música, você devia fazer uma faculdade de educação musical e pega uma especialização de piano, já que você só faz piano aqui. Quando chegou no final no último ano, né, eu estava assim meio, não sabia exatamente o que prestar de faculdade. Sim. E a minha vida estava toda encaminhando para ali, né? Eu já estava tocando mais, tal, e eu gostava. Eu prestei vestibular, passei, né? Uau. E fiz o bacharelado em música. Educação musical, né? Com especialização em piano. Sim. E depois disso, eu tive convites para participar de coros, de grupos de câmara, né? Também fazendo concertos. Daí eu fui fazer algumas aulas de concertismo. Fiz aulas de concertismo. E mesmo ali, naquele período, eu fui chamada para substituir uma professora que estava grávida numa certa escola em São José dos Campos. Uau. E quando essa professora retornou, a dona da escola não me deixou ir. Entendi. Mas 3 anos depois, ela me passou a escola. Sim. Essa escola era uma escola de música e balé. A parte de balé explodiu, que ela teve que ir para um outro grupo, um outro prédio. Espaço. E a parte de música estava meio paralisada. Sabendo que eu estava estudando faculdade de música, ela falou, Débora, olha, você me paga o aluguel do prédio, faz essa escola crescer, né? E eu falei, tá bom, tudo bem, vamos fazer isso. Em 3 anos, acabou que eu adquiri um prédio na mesma região, né? Minha família, na verdade, meu pai adquiriu um prédio na mesma região, parei de pagar esse aluguel e fiz a minha escola, né? Trabalhei ali por 10 anos. Então, você já começou a empreender lá no Brasil. Lá no Brasil. Então, a gente tinha uma escola que tinha aulas de piano. No Brasil, tem aula de teclado, né? Sim. Teclado, órgão, violino, guitarra, baixo. E a gente colocou artes plásticas também. Então, nós tínhamos aula em óleo, né? Óleo em tela, aquarela e escultura. Uau, que legal. Então, uma arte pura, tinha os dois e lá. foi isso que foi assim, né? Que maravilha. E eu gosto muito de dar aula, sempre gostei de dar aula e acabei dando aula do que eu mais gosto, de música. Que lindo. E aí, como nasceu o chamado? A própria procura, assim, a necessidade na igreja por pessoas capacitadas, né? Então, assim, existe o talento natural que a gente tem, que Deus dá, né? E a pessoa vai aprimorando aquele talento natural, né? E tem pessoas que realmente gostam de estudar. Então, eu acredito, assim, Deus me deu um talento, mas o meu talento não é simplesmente de aparecer num stage, né? De estar num palco tocando, ou tocar fora. Eu toquei muito em casamento, né? Tocava muito em casamento, mas eu nunca toquei
mais do que isso, Sim. entende? Mas o meu chamado mesmo é para o serviço na igreja. Foi um período também de serviço na igreja, mas hoje, principalmente nos últimos 15 anos, eu tenho sido dedicada a preparar essa nova geração, né? Uau, que Então é tão lindo. gostoso assim ver alunos que começaram Sim, assim do zero, sim. assim, servindo na igreja, Aham, ou tocando profissionalmente, sim. ou seguindo uma carreira, né? Aham, Eu amo quando eu tenho alunos que vão para uma faculdade de sim. Que música. Eu legal. me sinto, assim, extremamente honrada com É, isso, imagino. Nossa, né? haja coração, né? Haja Porque você coração. plantou ali a sementinha e Exato. vê dando, É, né, dando continuidade, isso é muito legal, né? é. Que lindo, que lindo. E Débora, e como é que foi assim, o que te moveu, né, de educadora musical? Mas aí você já falou, já nasceu ali o empreendedorismo junto, né? Porque teve a Uhum. oportunidade de cuidar, né, da escola e aí dali você já estava empreendendo, né? Que É, não é só ensinar, que tem todo não. esse processo empresarial, né? Tem É. todo uma área para se desenvolver. Então, eu ia te Uhum. perguntar o que que te moveu, né, de educadora musical e empreendedora, mas você já É, na meio que verdade falou. a vida foi levando, né? E eu Sim, fui aprendendo com essa dona da escola de balé sim. e piano. Ela, ao mesmo tempo que eu fui, né, foi separado, ela foi me Uhum, dando suporte, eu aprendi muito com entendi. ela, Sim, né? Mudando para cá, as coisas também mudam, sim. bem diferente. Então, empreender aqui é totalmente diferente de Diferente do empreender no Brasil, com Brasil. certeza. É, a Uhum, gente vai falar lá já já. tá É, joia. você vive há muitos anos aqui, né? Uhum. E como foi o início da sua jornada como uma mulher imigrante aqui? Então, é complicado, porque ser imigrante aqui você tem que estar assim, com o coração muito aberto a aprender, né? Sim, Aprender tudo. Você tem que, tudo. e É como recomeçar recomeçar do tudo. zero, tudo, né? Recomeçar do zero, mas uma coisa que eu aprendi assim como professora é que uma professora tem que ser muito hábil a aprender. Uhum. Então, você tem que ser flexível a aprender e Sim, estar sim, aprendendo sempre. sim. Isso me ajudou, né? Uhum. A minha condição, quando eu vim para cá, era um pouco diferente, né? Uhum. Então, eu vim porque eu casei, Uhum. né? E logo que eu cheguei, eu comecei a fazer um curso de inglês. Eu tinha um pouquinho de inglês no Brasil e Uhum. comecei a fazer uma aula de inglês. Eu vim para Chicago, né? Morei em Sim. Chicago. Ah. E eu comecei a fazer aulas de inglês Uhum. numa igreja batista Uau. lá, né? E em assim, nos primeiros 6 meses era basicamente isso que eu fazia. Uhum. Uhum. Mas eu tinha a intenção de começar a dar aula o mais Sim, rápido mais possível, possível. me envolver na Aham. minha área o mais rápido Sim. possível. E uma amiga de trabalho, né, Uhum. do meu ex-marido, né, na época, falou: sua esposa dá aula de piano, né, porque ele Uhum. mencionou que ia casar com Sim. uma professora de música. Daí ele vai, então, ela não quer dar aula para minha filha de 6 anos? Aham. Daí ele falou: olha, eu vou falar com ela. Sim. Daí ele conversando comigo, eu falei: tudo bem, mas eu vou ter que dar aula para você em Uhum. inglês. Você corrige o meu inglês Uau! Para eu aplicar para nela. aplicar nela. Então foi assim, né? Eu Sim. comecei a dar aula para ele, né? Aham. E continuei com ela. E ali em Chicago, eu cheguei a dar aula para umas 3, 4 Uhum. alunos. E Sim. logo em seguida, ele foi transferido para cá, em Uhum. Orlando. Chegando aqui em Orlando, nós tivemos uma comunidade brasileira aqui, que a gente não tinha lá, Sim. né? Então, rapidamente, eu fui conectada a uma comunidade brasileira que fazia parte, que se encontrava numa igreja americana, Americana. né? Coincidentemente, essa igreja americana estava procurando uma pianista, Sim. né? E eu fiz uma audition, né? Uma Aham. audição para me tornar Trabalhar pianista com daquela eles. igreja Aham. e eles me chamaram para tocar na igreja, né? Sim. Então eu me tornei pianista dessa igreja, que era Downtown Baptist Acho que é Church. ali que eu te conheci. Foi exato. E assim, eles se reuniam de manhã Uhum.
e à noite era a igreja brasileira. Então, eu fui contratada pela igreja americana e, passado alguns meses, a igreja brasileira também me contratou. Sim. Então, eu trabalhava nas duas igrejas. Trabalhei 5 anos na igreja americana. Quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, a gente resolveu sair da igreja americana e ficar na igreja que nós éramos membros, que era a igreja brasileira. Na igreja brasileira, eu trabalhei como staff da igreja por 11 anos. Uau! Bastante tempo também. Daí você começa a tocar em igreja, todo mundo quer aula com você, verdade, né? Daí foi juntando, né? Foi muitos alunos e eu fui abrir um estúdio na minha casa, né? Eu dava aula na minha casa mesmo, a princípio. Sim. E quando você foi trabalhar na igreja americana, teu inglês já estava ok? Estava melhor o suficiente para eu me comunicar. Que legal, né? Porque eles fizeram uma entrevista primeiro com a gente, antes de, né, pede o currículo, faz entrevista e depois o audition. Então, acho que foi suficiente para a gente se comunicar, para eles me entenderem e eu os entender. Que lindo, Débora. E fala pra gente, assim, quais foram os maiores desafios, né, que enfrentou como mulher empreendedora aqui? A parte burocrática mesmo também. Conhecer a realidade das famílias, né? Tanto das famílias imigrantes como as famílias americanas. Entender o ano escolar das crianças, né? Entender que de junho a julho não adianta querer dar a aula como se fosse setembro a maio, que não é a mesma coisa, né? A criança, por mais que ela queira aprender, a mente dela está diferente. Ela tá de férias. Está de férias, tem que ser uma coisa assim. Eu dou aula, né? Dei aula hoje, né? No meio de julho, final de julho. Mas a forma de approach o aluno, né? De chegar no aluno, até mesmo as famílias, a gente tem que ser mais flexível com o schedule, né? Então, tem que ter essa sensibilidade e não querer trazer... as aulas são que nem no Brasil, de janeiro a dezembro, né? Não, a gente teve que aprender tudo isso, né? Os horários e tudo mais. É aquele negócio, professora que tem que estar hábil a aprender. Isso é maravilhoso, né? Porque você cresce cada vez mais, né? E os alunos ensinam muito também, né? Exato. A gente desenvolve muito aprendendo com eles. Tanto os mais novinhos quanto os adolescentes, a gente aprende muito com eles. Sim. Débora, e como foi que surgiu a Allegro Music em Orlando? Qual é o impacto que você percebe e qual o impacto você percebe na vida dos seus alunos, né, com a Allegro? Então, a Allegro Music foi o seguinte... Eu me vi numa situação que eu tinha, graças a Deus, muitos alunos numa lista de espera e eu não estava sabendo o que fazer com eles, né? E também estava numa condição que eu tinha que dar um step de independência financeira, né? Então, eu comecei a orar com relação a isso, né? E... eu comecei a perceber que eu ia ter que ou alugar um local e contratar mais professores, alguma coisa tinha que acontecer, né? Porque as pessoas estavam me procurando e tinha lá, e eu não tinha mais tempo para dar aula. Estava na hora de romper. De romper, exato. Daí eu entrei em contato com é como se fosse um consultant, entendeu? Um consultor de escolas de música, né? E eu fiz um curso com ele. Na verdade, tinha vários músicos fazendo esse curso com ele. Ele, na Califórnia, os cursos eram feitos online. E no curso, ele analisava, né, a realidade do músico e oferecia uma solução. Então, eu falei para ele, olha, eu quero alugar um local e contratar professor, né? E no final do curso, a gente tem assim, uns 10 minutos, 15 minutos, que ele nos liga e é tete a tete, né? Ele falando. Daí ele falou, olha, eu analisei o seu business, né?
E eu vou te falar, você não tem que comprar ou alugar nada, Aham. tá? Você tem que continuar do jeito que você tá. Por quê? Porque a região que você mora é uma região muito Muito busy de boa. trânsito. É. Então, se você alugar um local, você vai estar limitada nesse Uhum. local. Uhum. O que você tem que fazer é contratar professores, mas esses professores precisam ir à casa dos alunos, Uhum. porque você está numa região, Orlando é uma metrópole, Verdade. né? É. Então, as famílias que querem ter aula de música, né? Uhum. Elas também querem conveniência. Às Uhum. vezes tem mais de uma criança, né? Uhum. 2, 3 crianças. Sim. Então, para levar até você, esperar 3 crianças terem Sim. aula com você, 1h30 de aula, Verdade. É. perde muito tempo. Mas se você mandar um instrutor na casa deles, um tá fazendo aula, o outro tá fazendo tarefa, o outro tá tomando Uhum. banho e a mãe tá ali, não tem que sair de casa. Sim. Então, eu fiquei pensando sobre Interessante. a ideia, É. né? Pensei sobre a ideia, falei assim, ó, me ajuda aí, fiquei morrendo de medo, né? Mas comecei, né, Uhum. procurar bons instrutores, bons Uhum. profissionais. Comecei com uma professora de piano e Uhum. canto. E no primeiro ano, né, assim, ela começou em janeiro, quando foi dezembro, ela não Já tinha não tinha mais mais. horário, Uau, que né? Já legal. tinha que contratar mais outra, Sim. mais uma. E em 2 anos eu tinha 3 professoras de piano, um professor de guitarra baixo Show. e uma professora de violino, Sim. né? Em 3 anos. Hoje nós somos um time de 9 Que instrutores, lindo, né? Débora. Todos nós temos a educação musical, né? Sim. Brasileira só tem eu e mais a professora de violino, Aham. né? Mas todas elas têm educação musical, né? Uhum. Especialização em piano, ou em Sim. violino, ou canto. Aham. Temos 2 doutoras com PhD em música, Que lindo. né? Que dão aulas para alunos mais avançados, Sim. né? Temos alunos no Brasil, temos alunos em Ohio, temos alunos em Expandiu Claremont. ainda. Expandiu porque Que a gente também dá aula lindo. online, Que né? show. É. E o impacto, né? Você perguntou do impacto que a Isso. gente tem com as Com os alunos, crianças, as com os alunos, famílias, as né, que famílias. participam. Hoje em dia, o estudo da música, né, seja ela piano, violino, qualquer instrumento musical, Uhum. ele tem um aspecto emocional, Uhum. psíquico, né, Uhum. e também de desenvolvimento cognitivo, Sim. né? Então, muitos alunos começam a aula de música Uhum. e ficam assim 2, 3 anos e Uhum. depois param. Uhum. Isso não tem problema algum, Sim. porque os benefícios que a criança desenvolveu ali é para a vida toda, Sim. né? Então, tem aluno que continua, vai fazer Uhum. faculdade de música e tem alunos que ficam anos e anos Sim. e depois param de tocar, mas os benefícios ficam ali, né? Então, e no total, a criança não se torna, assim, uma analfabeta Uhum. musical, Sim, né? sim. Sabe se virar, sabe entender Uhum. alguma coisa. Mas eu tenho visto, principalmente na questão de disciplina, né? Uhum. A questão também de coordenação motora. Tenho Sim. alunos no correr assim de vários anos, a Uhum. gente vê alunos que chegam para a gente, eles têm tanta dificuldade de coordenação, Sim. né? Que assim, cai do banco, sim, Uhum. né? Cai do banco, cai de cadeira, se Uau. tropeça, Sim. né? Mas desenvolver o ritmo, a Uhum. respiração, para tocar e desenvolver aquele ritmo, steady beat e tudo mais, faz com que a criança tenha uma coordenação Uhum. melhor do próprio corpo, Sim. né? Que E da lindo. disciplina, Sim. né? Também de estudo, de Uhum. leitura, né? Há crianças que têm dificuldade com leitura, Uhum. quando elas começam a ler partitura, elas também desenvolvem a parte da leitura comum, Sim. né? Que lindo. Né? Logicamente, a expressividade, elas se Sim. tornam mais comunicativas, Autoconfiante, tudo isso, né? autoconfiantes. Tem a questão da self-esteem também, Sim. né? A, a autoestima. E a disciplina, a Sim. perseverança, tudo isso, né? Sim. Porque leva tudo isso, né? Uhum. Uhum. Tanto da criança
quanto dos Dos pais, pais. né? Uau. Porque não tem como a gente trabalhar sem estar em parceria com Sim, os pais. Então, sim. os pais também aprendem com a Participam, gente, né? Se participam envolvem. com a gente, né? E tem sido assim muito bom. É, adolescentes, Hum, adolescentes que estão passando uma fase assim difícil de mudança hormonal, sim. né? Parece que se Calma. encontram ali, né? Dá uma Que legal. aquietada, Maravilhoso. assim, então é gostoso. Sim. O mais agradável de tudo isso Ah, é ver esses alunos usando o que eles estão usando. aprendendo, Sim. né? Em outras Isso. áreas. Então, tocam em banda na escola, Uhum. tocam em orquestra, tocam Sim. na igreja, Que lindo. né? E vão se desenvolvendo, Vão né? desenvolvendo. Nem todos, né? Sim, A sim. maioria deles também, assim, eu acho muito legal isso aqui na Uhum. América, porque o americano, ele entende que a Uhum. música não é só about performance. Sim. Você, porque você estudou a música, você não tem que se tornar um músico. Entendi. Entendeu? O Uau. fato de você fazer balé não vai fazer uma bailarina, mas Entendi. seu corpo vai ficar Mas vai bonito. te dar uma alta performance Exato, em vai te dar várias uma áreas da sua vida, postura, né? né? É, Certo? A mesma coisa com o com a americano. música. Os americanos, os europeus, né? Que aqui tem Sim. muito europeu. Eles veem isso. A criança Uhum. precisa ter esse acesso Sim. à música, ter essa exposição à música, Sim. não somente porque é legal tocar uma música, Sim. mas pelos benefícios que a Que a música música. traz. Que impressionante. Impressionante, né? Eu acho É. muito legal isso, Sim. né? É lógico que a gente quer que a criança... O meu prazer é desenvolver um amor pela música que Sim. gere a vida, que vire Sim, a sim. Que eles vida vão toda. viver de música, Exato, né? mas cada criança tem Sim, o verdade. seu chamado, né? Exato, é. Mas todas elas são beneficiadas com o estudo Maravilha. da música. E hoje, para procurar os seus serviços, Uhum, procurar a Allegro Music, uhum. o que que as pessoas precisam fazer? Elas podem entrar no nosso website, né? Aham. É www.alegromusicorlando.com. Nós temos também o nosso Instagram, Uhum. Allegro Music Orlando. Sim. Temos também Facebook. E pode ligar também para nós, né? Show. 407-355-3737. Então, amigas mulheres, essa semana mesmo na piscina, eu Uhum. falei de você, Aham, porque uma das moças que acabaram de chegar, são brasileiras, e aham. acabaram de mudar ali para o condomínio, e Hum. elas comentaram, eu estou procurando Ah, que alguém que legal. dê aula de piano. Eu falei, tem a Débora. Então, vocês procuram Alegre Músico, e é maravilhoso, viu? Obrigada, obrigada. Débora, fala pra gente, assim, um pouquinho sobre maternidade, né? Porque seus filhos nasceram aqui, cresceram, os dois já estão no college, já estão na fase do Estão. college, né? Uhum. Nossa, como passa o É, tempo, né? 21 e 19. Ai, meu Deus. Lembro do Lucas É. pequenininho, gente. É. Você é a mãe dos meninos nascidos aqui. E como foi para você educá-los, né? Na cultura aqui, tendo a cultura do Brasil, porque você cresceu lá. E É. como é que foi esse desafio? O que que você viu de diferente, né? E ainda assim mantendo os seus valores da Uhum. fé, né? Da identidade brasileira também. Uhum. Diga aí pra gente como é que foi isso aí, como tem sido, né? Como tem Porque a sido. gente, como mãe, cada hora é uma fase, É. já aprendendo e vai se Uhum. desenvolvendo. É. Eu costumo dizer que ser mãe é um outro nível que Deus exige para a gente depender mais dele e Sim. crescer espiritualmente, Uau. né? E tem sido uma escola para mim Sim. também, né? Em todos os aspectos. O fato de estar aqui, longe da minha família e longe da minha mãe ou das pessoas que poderiam me ajudar, Sim. me fez extremamente dependente do Senhor e da comunidade onde eu Sim. estava, Sim. né? Graças a Deus, né? Muitos amigos da igreja, amigas, mas cada um tem a sua vida. É. Então, na hora do aperto, Sim. tem que ser joelho no chão, Verdade. né? É. Mas, assim, nós começamos a falar português em casa, Aham, né? aham. E nós íamos a uma igreja brasileira, né? Sim. E isso nos ajudou bastante, né? No começo e tal.
Mas quando os nossos filhos começaram a ir à escola, assim, já no kindergarten para o primeiro first grade, assim, a gente percebeu que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo na igreja, né? E foi difícil para a gente. É um desafio. Porque nós estávamos ali Sim. numa comunidade que a gente amava, que a gente ama, mas os nossos filhos, eles não estavam gostando de ir à igreja, Sim. porque eles não entendiam o português, né? Até mesmo o material que era exigido que eles lessem, Sim. não estava fazendo sentido para eles. Sentido, né? E para mim, logicamente eu gostaria que os meus filhos falassem português. Um deles fala muito bem, fez gap year no Brasil, mas o mais importante para mim, quando os meus filhos vão à igreja, não é aprender português. Sim, com certeza. Certo, né? Então, assim, conhecer mais de Jesus. É uma outra camada do conhecimento de Jesus, porque o conhecimento de Jesus e a vivência vem da família, Sim. né? Mas a igreja é um instrumento essencial, importantíssimo, Sim. no crescimento de uma criança e de um adolescente. Sim. Então, por causa disso, nós acabamos indo para uma igreja americana, né? Em respeito a eles, Sim. né? E quando a gente já sai de uma comunidade brasileira e vai para uma comunidade americana, é um choque também. É um choque também, né? Para todo mundo. Foi um choque para nós, né? Tudo, né? Assim, tudo é muito mais estruturado, tudo muito mais, os horários e tudo mais. Mas foi bom para eles. Eles cresceram, eles se envolveram mais, né? Com a comunidade ali, e tem sido bom nesse sentido, né? O meu filho mais velho, ele terminou o high school e ele foi para o Brasil pela Word of Life, que legal, né? Fazer um gap year de música. Experiência maravilhosa, né? No EME, né, que é a Escola de Música e Ministério de Evangelismo. E então seguiu a mãe. Isso, e hoje ele também toca guitarra numa igreja, que né? Bacana, numa banda da igreja, e toca todos os domingos, e canta também, né? Embora assim, ele não esteja estudando na faculdade para isso, mas ele se preparou, né? Teve aulas comigo, teve aulas com guitarristas e tudo mais, e fez esse gap year de música intensivo pelo seminário Word of Life no Brasil. Né? Ele foi para lá? Ou foi do Word of Life daqui e encaminhou ele para lá? Não, lá também tem o Word of Life, que é a palavra da vida. É o mesmo. Né? Mas, inclusive, o diretor do EME é aqui de Hudson, da Flórida. Sério? Isso. Então, ele era o único americano. Né? Ele teve o papel de Jesus nos musicais, né? Mas foi um Jesus que teve que aprender português na marra para falar e cantar. Tem que falar, né? Mas agora voltou com português ótimo. Que legal. E como tem sido essa nova fase deles, né? Porque é uma fase diferente. Cada hora é uma, né? Eu estou lembrando dessa fase da transição de igreja também, a gente viveu isso, né? E porque assim, o que eu percebo, eu não sei, o que eu percebo que a igreja brasileira, né, enquanto as crianças estão pequenas, a gente tem muita atividade para envolvê-las. Exato. Né? Mas eu não vejo a preocupação do que vai fazer com essas crianças depois, quando elas se tornarem adolescentes e prosseguir com a igreja, né? E por isso muitas famílias saem da igreja brasileira, porque não há esse desafio, né? E eu precisei também fazer essa transição, porque chegou uma hora, e eles cresceram ali, amaram ali, mas chegou uma hora que aquilo... Né? A gente quer que a vida espiritual, que aquilo que eles estão aprendendo e crescendo faça sentido, né? A questão é que nós somos brasileiros. Sim, verdade. Eles não são. E não tem como a gente pedir para exigir que eles vivam e tenham a mesma visão que a gente tem, porque essa é a terra deles, essa é a cultura deles, né? Então, assim, é sábio, né,
fazer isso, suportar os nossos Sim, filhos sim. e caminhar com eles. Caminhar com eles. Porque tem uma hora que eles não vão querer caminhar mais com a gente, verdade. mas a gente já deu todo o suporte que a gente Exato. podia dar para eles fazerem as escolhas As escolhas corretas. deles, E né? eu lembro quando a gente foi fazer a escolha, para onde ir, eu e meu esposo, a gente orou e falou, não, agora eles vão decidir, nós vamos caminhar com eles, né? Vamos fazer umas visitas e eles vão decidir. E a igreja que eles vão decidir vai ser os três, não vai ser... Deus não habita em divisões, né? Então, e Deus falou no coração dos três, né? Mãe, encontramos, é aqui que nós vamos ficar. Exato. E tem sido tão gostoso ver, né? Eles entendendo aquilo que a gente começa dentro de casa, ensinando. Exato. Né? Mas fazendo mais sentido para eles, isso é transformador, né? Mas é isso mesmo, né? E vocês fizeram hiper bem, né? Exatamente, a gente deixou eles escolherem. Essa aqui, então vamos. É uma igreja decente, é uma igreja legal, fala de Jesus, estuda a Bíblia. Essa igreja que a gente vai. Sim, né? Maravilhoso. Débora, vamos falar também, assim... Eu sei da superação sua, né? Da sua luta, que foi vencer o câncer, né? E como foi? Conta pra gente essa história, assim, de fé e força, né? E passar por esse processo, né? Como foi que você enfrentou? Vivinha, é engraçado isso, porque na minha cabeça eu sabia que a algum ponto o câncer iria chegar. Por quê? Porque minha avó faleceu de câncer, minha mãe teve câncer. Então eu achava que algum dia ia chegar. Sim. Mas eu não achava que ia chegar tão cedo. Tão cedo. Né? Mas o que mais me abalou não foi tanto o câncer em si, tá? Foi um susto, né? Mexeu, né, no meu emocional. Mas o que aconteceu foi que 1 mês depois do meu diagnóstico, meu ex-marido perdeu o emprego. Então, nós perdemos o seguro que eu poderia manter, né? Sim. Então, além do estresse da doença, a gente tinha que ver como que eu ia me cuidar. Sim. E é tudo muito caro aqui, muito né? caro. Aqui é uma loucura. Exato. Como que nós iríamos nos manter? E com 2 filhos, na época, o meu mais velho tinha 11 e o mais novo tinha 9. Uau. Né? Então, com criança, isso foi mais complicado. Mas assim que eu soube, eu falei, olha, Deus está no controle, né? Eu vou passar pelo processo que minha mãe passou, que a minha avó passou, né? Faz quimioterapia, perde o cabelo, fica naquela coisa. E eu tava na minha cabeça lá, é isso que eu tenho que fazer e vai ficar tudo bem. Nada disso aconteceu. Uau. Quando eu fui ao médico, ele falou, olha, pelo teu histórico, você não pode brincar com isso, você precisa fazer uma double mastectomia, né? Double mastectomia, retirar os 2 seios e fazer uma prótese, né? Sim. Colocar silicone, alguma coisa assim. Eu falei, olha, doutor, muito obrigada, mas o negócio é o seguinte, eu não tenho seguro mais, né? Ele falou assim, olha, no teu caso, se você tá precisando, eu vou recomendar, se você tiver o Cobra, né, que é o que cobre durante uns 6 meses, né, por ele ter sido demitido, você consegue, eles vão pagar para você, o seguro vai pagar. Sim. Eu falei, então. E eu fiquei meio chocada, porque era totalmente diferente do que eu tinha imaginado, totalmente diferente da minha mãe, né? E eu falei, olha, eu acho que é meio radical isso, né? Fazer uma cirurgia dessa, né? Mas daí, conversando com a minha irmã, que ela está na área médica também, conversando com outras pessoas, eu falei, olha, não dá para brincar, porque pode retornar, né? E foi isso que eu fiz. E, novamente, Vivinha, foi um teste muito grande, mas sem teste a gente não tem testemunho, né? Verdade. Teste está dentro da palavra testemunho. Sim. Meu Deus, Débora. Então, assim, hoje eu conto que Deus, ele proveu para a gente ter o seguro naquele transição de carreira do meu ex-marido e proveu para a gente comer, manter as contas, né? Mas, nesse período de prover,
Deus nos trouxe de joelhos, né? E foi em momentos de humilhação, Sim. né? De dificuldade, de Sim. tristeza, né? Sim. Mas que Deus nos suportou no momento todo. E com a humilhação, ele desenvolve a humildade, né? A gente passa por momentos de humilhação muitas vezes, mas a Sim. gente pode ficar humilhado ou a gente pode desenvolver humildade, Sim. né? Sim. E eu acredito que nesse período eu desenvolvi a humildade, Uau. né? Porque principalmente sendo musicista, tal, a gente tem, né? Nós somos pecadores, né? E a gente, às vezes, Deus permite que a gente passe por momentos assim, né? E eu acredito que Deus permitiu isso comigo para me ensinar, para me moldar, para me polir, sabe? Você acha que por ser musicista, isso mexe um pouco com o nosso ego, com o nosso orgulho? A gente o músico tem que tomar muito cuidado, Sim. né? Lembre-se, assim, poxa, Satanás era músico, né? Verdade. E subiu, né? Sim. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Não simplesmente o fato de ser musicista, mas é um problema que Deus tem trabalhado comigo e tem me mostrado de várias formas, né? E às vezes a gente acha assim, aquela pessoa é arrogante, ou é orgulhosa, ou aquela pessoa humilde, mas ela é arrogante da humildade dela. Sim, sim. Certo? E isso confunde muito, né? Mas existe, muito, né? Mas existe. O orgulhoso disfarçado de humildade, de humilde, Exato, né? exato, né? Mas comigo, assim, Deus tem me dado, assim, várias situações em que eu tenho visto que eu tenho que olhar, peraí, por que não comigo? Isso está acontecendo comigo agora? E a gente fica, poxa, mas como eu? Por que comigo, Por que né? comigo? Né? O que eu fiz? Né? Mas eu tenho duas opções. Ou eu me sinto humilhada. E se rende. E se rende, né? Ou me rendo e deixo aquilo se tornar uma lição de humildade. Né? Aconteceu comigo, então eu vou superar para ajudar outras pessoas que vão passar a mesma coisa. Uau! Tô sem palavras. Qual é a próxima pergunta? Que lindo, Débora. Assim, Deus tem... A forma de Deus trabalhar é tremenda, né? E tá sempre nos lapidando, né? E dói, né? Dói. Mas é uma dor boa, depois é uma que dor passa. boa porque tem... Deus, ele sempre tem o melhor pra gente, né? A vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. Exato. Né? Mas é bem assim. E depois que a gente passa por um momento assim, é que a gente vê como a gente é sustentado pelo Senhor e como a gente é transformado num período assim, em experiências dessa forma, né? É que a gente dá valor para aquela dor, ao ponto de dizer, obrigada, Senhor. Se não tivesse aquela dor, eu não teria sido transformada. Eu não ia gostar tanto de mim como eu gosto agora, porque eu tô melhor. Sim, verdade. Não é verdade? Nossa, lindo trabalhar de Deus. Como essa experiência, né? Eu fiquei um pouco Gente, eu fiquei meio aqui, que eu fiquei emocionada com tudo que a Débora compartilhou. O que a fé significou para você nesse momento desse processo? A fé foi essencial, né? Interessante que 2 anos antes de eu ter câncer, né? Eu tô até emocionada também. 2 anos antes de eu ter câncer, eu estava passando por uma fase difícil na transição de igreja, exatamente nesse processo de sair de uma comunidade brasileira e entrar numa igreja enorme, americana, que cada dia você senta com alguém diferente do lado. Verdade. E good morning, that's it. Exato. Acabou, deu horário, vamos embora, né? 5 minutos, não tem mais ninguém na igreja. E eu estava numa situação... não que eu estava perdendo a minha fé, mas eu estava sentindo uma necessidade muito grande de uma intervenção do Senhor. E eu me lembro que eu
me joguei no carpete do meu quarto. O carpete do meu quarto é meu melhor amigo. Oh, teu quarto de guerra. Meu quarto de guerra, entendeu? É ali que é minhas terapias, que eu me jogo, choro diante do Senhor e saio renovada dali, né? Sei. Mas, enfim, eu me joguei ali e falei, Senhor, eu tô assim, vazia. Eu me sinto vazia. Se o Senhor realmente existe, se tem um plano para mim, isso antes do câncer, 2 anos antes do câncer. Olha. Se mostra que o Senhor tem algo para mim, que toque meu coração, que me transforme e que me dê sabedoria e que me mostre os próximos passos a ser tomados, porque eu tô perdida, eu não sei. Eu tô assim, eu me sinto solta, eu me sinto assim, eu não tenho suporte, né? E eu estava entre igrejas e a mãe de uma aluna minha, ela vivia me chamando, inclusive da minha igreja, né? Mas ela vivia me chamando para um estudo bíblico que eu não conhecia, que se chama BSF, Bible Study Fellowship, né? Ela ficou me chamando para aquilo ali por uns 3 anos. E eu sempre falava, sou muito ocupada na igreja, não tenho como adicionar mais um estudo. Mas naquele período, ela me chamou novamente, eu falei, quer saber, eu vou tentar esse estudo, porque eu tô, assim, numa transição, né? E eu comecei e fui a primeira vez nesse estudo. Na verdade, eu não gostei a primeira vez, porque eu achei que era muito intenso. Muita coisa para estudar. Falei, nossa, é too much para mim. Não é isso. E, na época, eles tinham uma regra que tinha que ter uma vaga para você num grupo da sua idade e que tivesse, assim, uma certa... alguma coisa em comum com você para você poder ser chamada para esses grupos. Você vai lá, você experimenta, mas você espera ver uma vaga. Eu falei, Senhor, tomara que ninguém me ligue. Porque não é muita coisa para mim. Passaram-se 3 dias e eles ligaram para mim. Olha, tem uma vaga para você. Você pode começar semana que vem. Uau! Eu lembro que eu fui para esse estudo, dirigindo, me lembro até hoje, eu falando em voz alta dentro do carro. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não estou com vontade nenhuma de fazer esse curso. Mas se o Senhor quer que eu fique aqui, fale comigo hoje de uma forma muito impactante. Vivinha, fazem 12 anos que eu participo desse estudo bíblico. Uau! E foi tão impactante que está até hoje lá. Foi muito impactante. E o que aconteceu é que naquele primeiro ano, no final do ano, a professora falou, a líder falou para mim, você teve perfect attendance, eu não faltei nenhum. Uau. Mas qual foi a diferença de qualquer outro estudo bíblico? A gente estuda a Bíblia, não tem um livro paralelo. Todos os anos a gente pega um livro da Bíblia e estuda verso por verso, com aplicação direta à sua vida. Então, naquele ano, nós estudamos Gênesis. Eu já fui com o meu nariz empinado, achando, já sei tudo de Gênesis. Eu cresci aprendendo Gênesis na escola dominical. Eu levei um baita de um tombão. Uau. Né? Parecia assim que eu estava estudando uma outra Bíblia. Né? E tem sido assim todos os anos. Então, eu amo estar numa igreja, amo participar, mas aonde eu ganho o meu pão mesmo, o meu sustento, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu estudo a palavra de Deus, aquilo ali é que me sustenta. E é diferente a gente ir na igreja, sentar e ouvir o pastor falar. Aquilo ali é como se estivesse comendo uma comida que já foi mastigada e está dando na sua boca de colherada. Mas quando você aprende a estudar a Bíblia por você mesma, então você está pegando os nutrientes, todos os nutrientes para você. Deus fala direto para você. Né? E eu conheci isso através desse estudo, né? Que é maravilhoso.
como eu te disse, 12 anos e eu não me Sim, vejo saindo desse estudo, sim. né? E ele é um projeto específico da igreja ou é algo Não, que é ele é algo mundial? interdenominacional. É mesmo, que E legal. tem em vários países, tem no Brasil, Uhum. né? O que eu vou agora já tem 3 classes em português, Que inclusive. legal. São 600 mulheres aqui em Uau, Windermere, show. E né? quando que acontece esses grupos? Acontece às Às terças-feiras, terças? mas agora na terça-feira é das 9h45 às 11h30. Uhum. Mas agora vai ter de segunda também, à Sim, noite, das sim. 6h30 às 8h30, em Uhum. Windermere. Sim. E tem em Claremont também, Winter Park, tem em 84 países. Uau. O mundo Que todo, o projeto país lindo, todo, né? estudando o mesmo O livro mesmo ao livro. mesmo tempo da Bíblia. Uau. E Esse, qual o livro que eles estão estudando esse agora? ano nós vamos estudar o povo de Israel. Uhum. Então vai ser uma coletânea de Sim. vários livros da Livros. Bíblia. Começa em setembro e Ah, termina em maio, sim. né? Ah, eu quero. Ai, você precisa, você vai Ah, eu amar, quero amar. sim, eu É amo a muito palavra. bom. E aí Deus estava me preparando para o câncer, para uma separação, um divórcio que não foi um divórcio que eu queria, né? Mas nós precisávamos, né? Sim. Precisava dessa intervenção, dessa separação. Uhum. E foi ali que Deus estava me preparando para tudo isso. Uau. Então vale a pena confiar Uhum, e se entregar nas mãos de um com Deus certeza. poderoso, né? Uhum. Uau, Débora. Que experiência, né? Que experiências Só o Senhor, né? ao Senhor. Você é uma mulher extremamente elegante, sempre Opa, foi. obrigada. Educada e excelente em tudo que faz, você sabe disso. Obrigada, glória a E como Deus. você consegue, né? Você falou que foi Deus, né? Você já respondeu. Mas quando o seu emocional, né? Como é que Uhum. você cuida do seu emocional, da sua espiritualidade e da sua rotina para manter esse equilíbrio? A primeira coisa é o Senhor, né? Como eu te disse aí, o meu suporte, meu chão está no Senhor. Eu me jogo no chão para achar meu suporte. É o Sim. Senhor que me estabiliza, Estabiliza. né? Eu colocando o meu coração diante dele, as minhas dúvidas, tudo diante dele. Ele que estabiliza as emoções e me dá o próximo passo a ser seguido, fazendo com que eu me estabeleça. É como se fosse uma cruz. Na cruz a Sim. gente se estabelece, Uhum. mas ele também nos estabiliza, né? Ele dá o próximo passo, né? Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Não dá para pular esse ponto, Sim. né? De estudo da palavra, de deixar meu coração jorrar, né? Sim. Diante de Deus em adoração, em gratidão, né? Sim. Em confissão, Confissão. né? Porque o que é isso aqui, né? Eu sou pecadora, né? Assim, merecedora de nada, Sim. né? Mas extremamente necessitada de Jesus, né? Então, quando ele estabelece e estabiliza, daí a gente vê as outras coisas, né? Entendi. Daí eu faço workout 3 vezes por Sim. semana. Uau. Não que eu goste, mas agora Tô eu nesse gosto naipe, por tem que causa, gostar, tem que né? Tem gostar. que gostar. Não tem jeito. Faço isso também e eu aprendi, assim, a me cuidar, né? Ter tempo para eu sair com as amigas, tomar um café, né? Conversar, orar juntas, crescer, chorar, rir, né? Com as amigas, isso ajuda muito, Sim. né? E eu acho que o mais bonito de tudo, né, é a gente estar com as nossas esperanças renovadas e ver como que o Senhor Deus, ele nos resgata, ele nos protege e a presença dele é renovadora, né, de forças, de alegria, de esperança, mesmo quando a situação é uma situação que não é o que a gente quer, não é o que a gente gostaria, mas a gente vê assim, olha, a vontade de Deus foi feita. Sim. Houve resgate, Sim. né? Maravilhoso. E ele está mantendo, ele está dando suporte, Sim. né? Ele está ali, está presente. Uau, uau.
E Débora, quais hábitos faz parte da sua vida como uma mulher essencial? Ah, eu já falei, né? Que é o tempo com o Senhor Deus Sim. mesmo. Assim, ir à igreja, participar de estudo bíblico, né, tal, é muito bom. E é importantíssimo. Sim. Mas o tempo com Deus, o tete a tete, só eu e ele, Ah, é maravilhoso. choro, dou risada, né? Falo, Senhor, é isso mesmo, né? Sim. Converso com Deus como se fosse meu amigo, como se estivesse conversando com você, Sim, sim, né? E isso restaura, sim. né? Então, assim, criar o meu significado não está nas minhas circunstâncias, né? Meu significado está em Jesus, Amém, né? amém. Uau, meninas, tá vendo, né? Vamos colar com a Débora, crescer espiritualmente, porque não dá para viver sem Deus, né? Não dá, e a gente precisa. E Deus, ele quer isso da gente, né? Que a gente se Uhum. renda a Ele, confie nele. E às vezes a gente confia tanto nas forças dos nossos braços, a gente se acha Exato. tão egoísta, Uhum. achando que a gente vai dar conta de tudo. E não é para ser assim, né? Não. A Deus gente quer tem que um a gente amigo dependa dele, verdadeiro que né? quer, conte comigo, eu estou aqui É, para te guiar, para te ajudar. exato. Isso é lindo. É, o que é para você ser uma mulher essencial? Eu acho que todo mundo quer ter uma essência, né? A minha essência está em Jesus. O meu significado, como eu acabei de falar, está em Jesus. A minha segurança está em Jesus. E a minha satisfação está em Jesus. Então, por causa disso, a minha essência, achar a minha essência, é estar ancorada em Jesus, Jesus. né? E todas as outras coisas ele vai trazendo, ele vai dando, né? Quando a gente não tem essa essência, a gente vive em confusão e a gente não acha essa Sim. essência, né? A gente fica scattered, É um né? vazio, né? É A um gente vai vazio. buscando, buscando e não encontra. Para Achando que mim, a realização é uma coisa. Aí exato, vai ali, consegue realizar e continua o vazio. exato, É, é. tremendo. E se você pudesse deixar uma mensagem para mulheres que estão vivendo em tempos de desafio, o que você diria? Pode falar para elas. Em tempos de desafio, não tem como a gente vencer se a gente não realmente se jogar diante de Deus e pedir a direção dele, mas não simplesmente pedir a direção, mas obedecer essa direção. Então, a obediência às direções que Deus está dando, né? A buscá-lo em oração, em estudo da palavra dele, procurar pessoas que realmente são cristãs e que vão ajudar a te dar um apoio. Uma amiga minha me falou que quando a gente está passando dificuldades, a gente precisa de 4 pessoas que carreguem a maca, que nem aquele paralítico que foi carregado pelos amigos a encontrar Jesus, né? Quando a gente está passando uma fase difícil, a gente precisa de pelo menos 4 pessoas em volta da gente que nos leve a Jesus. Não adianta a gente procurar a pessoa que vai levar a gente para outro caminho, Sim. né? Então, amigas que possam orar junto, que possam direcionar o seu pensamento, né? Nosso pensamento, a nossa visão para Jesus, né? E assim a gente vai caminhando, suportando e vencendo. Uau! Maravilhoso, Débora. Maravilhoso. Débora, chegou ao fim a nossa conversa. Foi Que delícia que maravilhoso. foi! Muito Maravilhoso ter obrigada. você aqui. Que honra receber você aqui. E sua história é um testemunho de vida, de fé, né? De superação, de Glórias a Jesus, excelência, né? né? E que muitas mulheres possam se inspirar em você, Amém. né? E que você seja, continue sendo, né? Uhum. Essa mulher que representa aquilo que vive, Amém. né? E que você consiga cada vez mais realizar os Uhum. sonhos o desejo do mais profundo do seu Sim. coração, né? E que Amém. você continue sendo essa mulher que é luz, Uhum. impactando todos que passam pela sua vida. A Amém. Deus te abençoe abundantemente. Amém. Muito Amém. obrigada pela sua presença. Muito Volte mais obrigada. vezes, podemos
conversar outros assuntos, outros temas, principalmente na área da educação, né? O quanto precisa-se ter professoras alinhadas com o céu Exato. para poder direcionar, Muito né, essa importante. geração. By the Volte way, sempre. a maioria dos nossos professores são cristãos. Olha que lindo. Maravilhoso. Então, você que nos ouviu, chegou ao fim o nosso bate-papo. Que episódio maravilhoso. Compartilhe com outras amigas, convide elas para participar e que essa história da Débora inspire a sua vida, a vida de quem você vai convidar, porque aqui a gente fala histórias reais, história de vida, história de mulheres de valor, principalmente, que tem a vida alinhada, a verdadeira essência, que é o nosso Deus. Deus te abençoe, uma semana linda para vocês.